Nessa situação, como em diversas outras, fica evidenciado um problema que é ter conceitos vagos, tanto do teu produto, como da interação do usuário, como do resultado do que aqueles dados estão querendo te informar. Tudo isso é sintomático de um problema, de um conceito defeituoso. E esse conceito, ele pode, como tu falou, se perpetuar por algum tempo, ele, entre aspas, dar certo por algum tempo, mas a tendência é que no longo prazo isso não se sustente, justamente porque provavelmente esse suposto conceito não tem a força necessária e não tem a correspondência necessária na realidade. Sim. O problema disso, né, é que essa indústria de startups, como ela está relacionada à inovação e a esse potencial crescimento muito rápido, essa potencial expansão, isso acaba atraindo muito dinheiro, muito investimento. Então, hoje, um investidor, digamos assim, atualizado, ele busca startups para investir. Em oposição, vamos dizer, um investidor mais tradicional que vai construir uma construtora, tem um supermercado, tem uma loja de roupas, etc. Então, o que acontece, o que tem acontecido nesses últimos 40 anos, mais ou menos? Se eu sento com um investidor e eu jogo várias palavras, a gente chama de buzzwords, né? Eu jogo várias palavras de efeito, né? Termos de efeito. Isso chama a atenção das pessoas. Então, como eu estava criticando esse método, esse design thinking, né, eu começo por empatia. A razão pela qual a palavra empatia foi feita é como frase de efeito, como palavra de efeito, é para chamar a atenção, né? Agora, porque se eu falar, começa por indução, as pessoas falam, o que é indução? Tem a ver com filosofia. Eu tenho que ler na introdução à epistemologia objetivista. Isso é muito trabalho. É muito mais fácil falar, tu começa pelos seus sentimentos, porque os sentimentos né, feel good, né? Os sentimentos sentem bem, né? Então, é muito mais fácil começar por aí. Agora, tem várias dessas palavras que são utilizadas em apresentações de startups, né, no pitch que os fundadores fazem para angariar investimento, e eles acabam utilizando termos que soam bonito, soam legais, mas que eles são muito vagos, eles não são claramente definidos. Vamos pegar alguns exemplos. Talvez o principal exemplo é o conceito de validação. Como em qualquer um desses casos, desses exemplos que eu trago, existe alguma verdade no conceito, mas ele é utilizado de uma forma vaga e acaba sendo... ele abre portas para erros, digamos assim. O conceito de validação, o que ele visa solidificar, digamos assim, ele visa entender é se a solução que a startup ela propõe para um problema, se essa solução, se ela foi testada. E se ela foi testada, dependendo do teste, de como é que esse teste foi feito, aí a startup diz, assim, o produto foi validado. Agora, qual é que é o problema disso? Existem várias formas de validar um produto. E essas formas, elas não são padronizadas. Então, dependendo da área, o que a startup denomina por validação é completamente diferente do que outra startup. E mesmo startups dentro do mesmo ramo, né, vamos dizer, educação e aplicativos, né? O que startups dentro do mesmo ramo, dentro da mesmo tipo de solução, vão considerar como validação é completamente diferente. Então, o que eu vejo startups fazerem muitas vezes? Eu vejo investidores ou pessoas que trabalham nesse meio de startups perguntarem, a proposta, né, a proposta para resolver esse problema foi validado? E se eu responder sim, foi. Tá, mas que informações te agregou? O que isso diz sobre a minha startup? Sim, foi validado. E ele, tá bom. E a vida segue. Não existe um questionamento sobre quais foram os testes que vocês fizeram para ver que isso daqui de fato está validado, etc. A conversa nunca chega nesse nível. Então, era sempre uma coisa rasa. Foi validado? Foi ou não foi? Tá bom. Isso é um ponto. O segundo ponto é que, dependendo do estágio que a startup está, eu posso ter graus de validação diferentes. Então, se eu tenho uma ideia, a gente está conversando, a gente está num bar, e aí me surgiu uma ideia, de repente, tal coisa poderia ser feita.
E aí eu te pergunto, Matheus, o que tu acha de tal problema e de tal solução para tal problema? E tu me diz, a gente conversa ali 10, 20 minutos, e tu me diz, pois é, eu acho que sim, eu tenho esse problema e eu acho que isso aí seria uma solução. Eu penso, interessante. Aí eu vou andando ali no bar, eu converso com outras 10 pessoas, tenho a mesma conversa, o que tu acha daquele tal problema e dessa solução e tal? Então, eu tenho uma análise através de indução, né? Eu estou perguntando, estou coletando dados, coletando feedback, opiniões, percepções iniciais. E no final daquela noite, que eu passei, vamos dizer, 2, 3 horas conversando com pessoas sobre uma ideia, eu posso dizer que a minha ideia está validada. Só que isso é uma validação em estágio inicial. Aí eu vou pegar e criar uma versão, um protótipo dessa minha proposta, e aí eu vou mostrar para as pessoas e ver o que elas me dizem sobre isso. Elas acham que isso, de fato, resolveria o problema ou não. E aí eu posso ter um segundo estágio de validação. Aí eu vou avançando, eu pego, aperfeiçoo esse produto e eu lanço ele no mercado. E eu começo a ter uma reação mais, digamos assim, mais real, não controlada em feedback, etc. Mas uma coisa mais real. As pessoas de fato gostaram ou não, elas estão usando ou não. Eu consigo competir com outras pessoas que propõem soluções semelhantes ou não. Né? E aí eu tenho um terceiro estágio de validação, e etc, etc. Ou seja, eu posso utilizar o conceito validação em vários sentidos diferentes. E isso é um enorme problema. Porque se eu digo que eu validei a minha startup, que eu validei o produto que eu estou criando, isso não me diz exatamente o que eu fiz para ter essa validação. Então, o que o termo validação, de fato, visa entender são indícios, né? Ou, assim, indícios de que esta ideia vai dar certo. Mas são só isso. Porque quando eu digo está validado, é como se, epistemologicamente, a maneira que a maioria das pessoas mantém essa ideia é de que eu tenho certeza que a ideia vai dar certo, ou seja, a minha startup, eu vou virar um multibilionário, porque eu validei a minha startup. Só que isso não é verdade. Praticamente todas as startups que existem, elas tiveram algum tipo de validação. Independente do seu grau, do seu nível. Mas isso não é nenhuma evidência de que a startup vai dar certo. Tu só sabe que a startup de fato vai dar certo quando a startup tem uma receita enorme ou tem lucro. Né? Ou, enfim, ela tem uma avaliação muito alta, etc. Aí é que tu sabe que, de fato, a tua solução ela resolve esse problema. E esse termo é chamado de Product Market Fit, é encaixe entre produto e mercado. Né? E a maioria das startups, a vasta maioria, nunca encontra esse encaixe entre a sua solução e o mercado. Mesmo as startups que estão no mercado e que ganham dinheiro, que tem uma receita, e que tem 100 funcionários, 200 funcionários, 1000 funcionários, mesmo essas empresas, a maioria dessas empresas não encontrou esse encaixe com o mercado. O que significa, na minha compreensão do conceito, do termo, significa que elas não foram validadas. O termo validação deveria significar esse product market fit, encaixe entre solução e mercado, mas não é assim que as pessoas utilizam o termo. Então, qual é que é a consequência disso? Parte dessa consequência é o número de startups que nós vemos que são uma completa fraude. E que, apesar de ser uma completa fraude, como aquela Theranos, nos Estados Unidos, que se não me engano é Elizabeth Holmes, ela cria um produto que diz que tu pega ali uma gotinha de sangue, tá? Ela coloca num mini laboratório que ela cria, uma maquininha que ela cria, e se não me engano é chamado Edison. Se não me engano é Edison o nome do produto, que é referência ao Thomas Edison. E aí, com base naquilo, conseguiria fazer uma série de testes para ver problemas de saúde que a pessoa pode ter, etc, etc. Só que a empresa era uma enorme fraude. E mesmo sendo uma enorme fraude, angariou fundos de pessoas famosíssimas. Tu tem vídeos dela com o ex-presidente americano, Bill Clinton, tu tem vídeos dela com o Jack Ma, que é um grande empresário multibilionário da China, que criou a Alibaba, que é mais ou menos o equivalente à eBay, se não me engano, etc, etc. Quer dizer, apesar de ela criar um produto que nunca funcionou, ela alegava ter uma tecnologia que nunca era aquilo que ela de fato alegava, ela angariou milhões e milhões de dólares, a startup tinha uma avaliação de bilhões de dólares, ela conseguia ganhar uma fortuna absurda com relação a isso, mas a startup era uma enorme fraude. E existem vários casos de startups que eram assim. Talvez um desses outros casos mais cômicos é uma startup, eles criaram um produto chamado Juicero, que era, eles te vendiam uma máquina para fazer suco,
e que, tipo assim, custava $400. Era, tipo assim, uma coisa absurda. E aí eles te vendiam o saquinho do suco, entendeu? E aí o que tu tinha que fazer? Tu tinha que colocar o saquinho do suco dentro da máquina de fazer suco, e aí a maquininha fazia lá o seu processo e te dava o suco. Só que o que acontece? Se só pegasse o saquinho de suco que tu comprava e tu só apertasse ele para sair o suco, era a mesma coisa que a maquininha fazia. Quer dizer, eles te vendiam um produto que não fazia nada. E assim, isso depois virou piada, virou meme e tal. Mas assim, isso é uma fraude. Os investidores foram fraudados com relação a isso. E fraudes dentro de startups, elas são muito mais comuns do que a gente imagina. Ou seja, os fundadores intencionalmente mentem sobre o produto que eles têm e os investidores compram a ideia, compram esses conceitos vagos, validei, foi comprovado, etc. Enfim, usam termos para chamar a atenção, angariam investimento, se tornam, às vezes, muito, muito ricos e saem impunes. Talvez um outro exemplo clássico desses é o fundador da WeWork, que para mim é a minha empresa favorita. É uma empresa que eu adoro assistir notícias sobre essa empresa, porque a empresa é um fracasso fenomenal em termos de fato fazer algum problema. A WeWork ela buscava encontrar uma nova forma de trabalhar, digamos assim. A empresa foi criada uns 10 anos atrás. E o que eles faziam era, eles alugavam um prédio inteiro, renovavam o prédio para ter digamos assim, uma vibe moderna de startup, de aqueles escritórios do Google que tem mesa de ping-pong, etc. E eles alegavam que eles alugavam um prédio, renovavam o prédio, e aí alugavam as salas, né, para startups. Então, eles eram uma espécie de um intermediário. Mas eles alegavam que eles eram uma empresa de tecnologia. Agora, o que é alugar um prédio, renovar o prédio e alugar para outra pessoa? O que isso tem a ver com tecnologia? A resposta não tem nada. Mas eles alegavam que eles sabiam, eles coletavam dados sobre como as pessoas trabalham, no sentido de o tipo de mesa que eles gostam, os horários que eles trabalham, quais coisas aumentam a produtividade da pessoa, tipo, se tem café, se não tem café, o tipo de cadeira, se o escritório tem uma vista bonita ou não, esse tipo de dados que eles podiam coletar. E eles alegavam que era uma empresa, uma startup de tecnologia, que é completamente falso. Então, há uns anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, a startup tinha uma avaliação de $47 bilhões. 47 bilhões de dólares. E isso é feito com base no investimento que eles receberam de um banco. Agora eu esqueci de onde é que é esses fundos. Eu não sei se era da Arábia Saudita ou do Japão. É que, se eu não me engano, o cara era do Japão, mas os fundos eram da Arábia Saudita, alguma coisa assim. O investidor, digamos assim. E eles investiram ali uns $10 bilhões, compraram um pedaço da empresa e aí fazia que a empresa tivesse uma avaliação gigantesca. Só que qual é que é o problema? Quando se deram conta de que a empresa não era nada daquilo que de fato ela dizia ser, a avaliação da empresa caiu para 9 bilhões. Ou seja, em 7, 8 anos da existência da empresa, que ela foi torrando dinheiro todos os dias, a avaliação dela era menor do que o investimento que ela recebeu. E hoje, essa empresa acabou sendo comprada por esse grande fundo, e eles só gastam dinheiro. É uma coisa que eles perdem um dinheiro fenomenal a cada dia para tentar manter a empresa viva e tentar algum dia fazer que ela dê certo. Só que o fundador dessa empresa, que é um enorme charlatão, eu esqueci o primeiro nome dele, ou o segundo nome, o cara que é um enorme charlatão, esse cara virou um multibilionário. Porque ele tinha equity da empresa, ele tinha parte das ações, porque ele era um dos fundadores, e nesse processo de angariação de investimento, ele foi vendendo as suas ações da empresa para os investidores. Então, efetivamente, ele saiu da empresa, há uns 2, 3 anos atrás, ele é quicado da empresa, porque a empresa ia fazer um IPO, o Initial, esqueci o que é o P, o Offering, quando a empresa vai entrar na Bolsa de Valores. Quando a empresa ela alegava ter uma certa avaliação, um certo custo por ação, antes da empresa de fato ir ao público, para que o público possa comprar, né, tu possamos comprar essas ações, as ações elas são negociadas por, digamos assim, um mercado interno, por investidores internos, digamos assim. E aí o preço que essas ações estavam sendo negociadas era muito abaixo do que de fato eles alegavam que a empresa valia. Então, como consequência, a empresa acabou não fazendo um IPO naquela época. O fundador, que era o CEO, ele acabou sendo quicado da empresa, ele saiu multimilionário, hoje está aí andando livre, como se não tivesse feito nada de errado,
e a vida segue. Né? Então, de novo, né, isso tudo tem a ver, são consequências de tanto os fundadores não terem conceitos bem claros e definidos, não utilizarem conceitos de fato válidos, e investidores que não entendem exatamente o que esses termos significam, mas acabam investindo na mesma porque acham que vai ser a próxima grande ideia, né, etc, etc.